No último episódio, eu falei sobre a clareza de posicionamento e eu terminei com uma pequena provocação, né? Então hoje a gente vai dar um passo além, porque entender onde que o negócio se posiciona no mercado criativo e autoral é o primeiro movimento. O segundo movimento é entender para quem de verdade que esse negócio existe. Então a gente vai falar sobre a clareza de público para o criativo de marcas autorais. E a gente vai levantar aqui um problema. Existe um padrão que aparece com frequência na consultoria. Quando eu pergunto quem é o cliente ideal, a resposta costuma ser uma variação de alguém que aprecia a arte, pessoas com bom gosto, quem valoriza o trabalho artesanal e manual. E essas respostas, elas dizem muito sobre o trabalho, mas ainda diz muito pouco sobre quem compra, né? E é um descuido que é estrutural. O profissional criativo, ele aprende a criar, aprende a técnica, o processo, a linguagem visual, mas ele não aprendeu a pensar o produto dentro do comportamento de consumo. Então, o movimento habitual é, primeiro ele cria, depois ele pensa em quem que vai comprar. E existe uma camada um pouco mais profunda também nisso. O criativo, ele foi formado em ambientes onde o olhar dos colegas é a principal moeda de validação. A faculdade, o ateliê, a residência, ele aprendeu a se orientar pelo reconhecimento de quem entende tecnicamente. Então, quando ele chega no mercado de consumo, ele continua olhando por esse olhar e começa a confundir a aprovação com a intenção de compra. Uma curtida como interesse, os comentários dos colegas como um sinal de mercado. E isso gera um custo por não saber exatamente com quem que ele está falando. E aí o que acontece na prática, quando falta essa clareza de público, é que tem um desgaste emocional muito alto. E a sensação de estar se expondo sempre constantemente, postando, explicando processos, bastidores, sem que isso se converta em nada concreto. Será que o problema está no meu preço? Será que é a qualidade? Ou será que o mercado não compreende o meu trabalho? Boa parte das vezes não é nenhum desses três. O problema é que a comunicação está alcançando as pessoas erradas, ou falando a língua errada para as pessoas certas. E quando você não sabe para quem que está falando, não sabe o que vai falar. Então fala sobre o processo, fala sobre a técnica, fala sobre a referência estética, coisas que são verdadeiras, mas que respondem perguntas que o seu cliente não fez. O cliente, ele não chegou até você querendo entender como que você trabalha. Ele chegou com uma necessidade, ele tem um desejo, uma lacuna que ele ainda não está sabendo como nomear. E enquanto você fala apenas de si, ele acaba seguindo em frente, porque ele não tem o desejo dele validado. O Gerald Saltman, ele disse em uma das suas pesquisas que 95% dos consumidores fazem uma decisão inconsciente de compra, né? Muito mais emoção do que uma razão lógica. E isso tem uma explicação direta para as marcas criativas, né? Quando o cliente chega até você, a decisão emocional muitas vezes já foi tomada. E o que vem depois, né? As perguntas, a negociação, o contato, é o processo racional de confirmar aquilo que ele já sentiu. Então, o objeto que está sendo buscado não é só um objeto, é uma extensão de como que ele se vê, né? Do ambiente que ele quer construir, da história que ele quer contar para si mesmo. Então, quando você entende isso, você para de tratar cada pergunta do cliente como uma objeção. Começa a tratar essa conversa como processo de compra. A clareza de público começa quando você para de falar apenas sobre si, sobre a marca, e começa a se perguntar: o que essa pessoa está procurando quando ela chegou até mim? Tem uma crença também que aparece com uma certa frequência no universo criativo e que precisa ser desmontada com urgência. A de que o cliente não faz pergunta, né? Ele não pergunta por preço. Não é um erro de leitura de público. O cliente sabe muito bem o valor do dinheiro que ele tem. E justamente por isso ele quer saber onde que ele está investindo. Então ele pergunta preço não necessariamente porque ele não tem recurso, mas porque ele está qualificando a compra com a mesma seriedade com que você deveria estar qualificando ele também. Eu já acompanhei situações em que o cliente chegou, né, de uma forma simples, direta, fazendo perguntas objetivas, inclusive sobre preço, e foi lido internamente como alguém que estava fora do perfil, né? Só que a leitura estava errada. O problema não estava com esse cliente que tinha chegado, né? Era o critério de qualificação, baseado nessa crença cultural, né, de que não tem um comportamento real de compra quem pergunta muito. Então, o cliente qualificado não é aquele que parece ter dinheiro, né, mas é o que demonstra intenção real de compra. E isso aparece em detalhes, quando só quem está prestando atenção no atendimento consegue captar. E aqui entra também um outro ponto que precisa ser dito, né?
Muitos criativos confundem a visibilidade com relevância. Perseguem muito alcance, curtidas, seguidores, como se esses números fossem prova de que o negócio está funcionando. E ficam super frustrados quando o Instagram cresce, mas as vendas não conseguem acompanhar. Então, um post que viraliza dentro da bolha criativa, ele vai gerar uma certa validação, uma sensação de que o trabalho está sendo visto. Mas esse público, ele raramente é comprador. Ele tem a sua importância na propagação da marca criativa, mas não é validador. Então, vocês não imaginam a proporção de marcas criativas que chegam com perfis grandes, né, super estruturados, só que estão sofrendo muito para fecharem as suas planilhas de vendas no final do período. Então, o público, né, ele é construído, ele é formado ao longo do tempo. Mas para construir com intencionalidade, o criativo precisa desenvolver uma habilidade que nenhuma faculdade vai ensinar: a escuta ativa de si mesmo e do cliente. Antes de qualquer estratégia de comunicação, tem 3 perguntas que o criativo precisa responder com muita honestidade. Então, quem já comprou de mim mais de uma vez? E o que essas pessoas tinham em comum? Não em termos de perfil demográfico, né? Mas em termos de comportamento, de momento de vida, de como chegaram e de como saíram do atendimento, né? Qual foi a venda que me fez sentir que o cliente realmente entendeu o valor do meu trabalho? E o que estava diferente durante aquele processo? Essa memória, ela vai guardar uma informação preciosa sobre o tipo de cliente com quem a marca ressoa de verdade. Quando eu olho para quem me acompanha nas redes, eu consigo distinguir quem admira de quem demonstra intenção real do meu trabalho. O que separa esses 2 grupos na forma como interagem com o conteúdo? Essas perguntas não têm resposta imediata. Elas pedem uma observação, um registro, um tempo, né? Só que são elas que começam a desenhar o perfil real do público. E não um público imaginado, né? Mas o público que já existe e que precisa ser reconhecido. Então, quando o cliente chega, por exemplo, pelo direct, pelo WhatsApp, pela caixa de contato do site, por e-mail, né? Ele raramente chega dizendo o que ele está realmente buscando. Ele pergunta sobre prazo, sobre material, sobre preço, mas por trás dessas perguntas tem uma motivação que, se captada, transforma o atendimento de uma troca de informações numa conversa que tem muito valor. Então, um atendimento morno, aquele que responde só o que foi perguntado, né? Ele distancia o cliente do desejo que trouxe até ali. Porque o desejo, ele precisa ser reconhecido para se confirmar. Então, quando o cliente sente que do outro lado tem alguém genuinamente interessado no que ele está buscando, a decisão de compra se torna muito mais natural. Então, 3 perguntas que você também pode e deve fazer para o cliente durante esse atendimento. O que te motivou a buscar uma peça como essa agora? Essa pergunta, por exemplo, ela vai abrir o contexto, vai revelar um presente, uma conquista pessoal, uma mudança de ambiente, né? Um marco. Cada um desses contextos vai pedir uma condução diferente. Você já tem uma referência de como imagina essa peça no espaço ou na sua vida? Essa outra pergunta, ela pode ativar o imaginário do cliente. Ele começa a se ver com o objeto, né? E o que isso aproxima da decisão. O que é importante para você nessa escolha, além da estética? Essa é a pergunta assim, que mais revela, porque a resposta quase nunca é só sobre o objeto. É sobre durabilidade, sobre exclusividade, sobre a história por trás do trabalho, sobre o que ele quer que aquela peça diga para quem ver aquela peça, né? Sobre a posse dele. Quem faz essas perguntas e escuta com atenção não só vende melhor, vai construir um mapa do seu próprio público, né? O atendimento a atendimento, conversa a conversa. E é assim que o público se constrói com consistência, não só através do conteúdo que você está publicando, mas através da qualidade da atenção que você dedica a cada pessoa que demonstra interesse real. Essa atenção, ela alimenta a comunicação, afina o posicionamento e vai formando ao longo do tempo um público que chega cada vez mais pronto, porque foi educado pela própria marca, né, a entender o que está adquirindo. Então, o que a gente pode concluir até aqui, né? Que a clareza de público, ela não é uma planilha de persona, né?
né? É o momento em que você para de querer ser visto por todos e começa a se interessar de verdade por alguém. É quando a comunicação ela deixa de ser sobre o seu processo e passa a ser sobre o que o cliente está buscando quando encontra o seu trabalho. Saber vender, gente, é saber também e muito escutar. No nosso próximo episódio, a gente vai avançar um pouco mais e a gente vai falar sobre a clareza de produto. Por que muitas vezes o produto não é compreendido, né? Ou por que muitas vezes tem uma dificuldade na precificação do produto. Se você está gostando de acompanhar essa série até aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se quiser mais informações sobre a consultoria Ecos, especificamente para profissionais criativos, né, que tem marcas aí autorais, acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição ou pode acessar também o link que está no perfil aqui do canal. Até o próximo episódio.